Dando continuidade, chegamos à conclusão do nosso livro Educação e Mudança, do Paulo Freire. Então, agora nós vamos falar sobre o último capítulo, que é o capítulo 4, Alfabetização de adultos e conscientização. 1. Instrumentação da educação. Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens isolados. O homem, ou ser humano, é um ser de raízes espaço-temporais, de forma que ele é, na expressão feliz de Marcel, um ser situado e temporalizado. A instrumentação da educação, algo mais que a simples preparação de quadros técnicos para responder às necessidades de desenvolvimento de uma área, depende da harmonia que se consiga entre a vocação ontológica deste ser situado e temporalizado e as condições especiais desta temporalidade e desta situacionalidade. Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz nelas de maneira crítica. Quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergirá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais. Por isso mesmo, a educação, para não instrumentar, tendo como objeto um sujeito, ser concreto, que não somente está no mundo, mas também está com ele. Deve estabelecer uma relação dialética com o contexto da sociedade a qual se destina. Quando se integra neste ambiente que, por sua vez, dá garantias especiais ao homem através de seu enraizamento nele, superposta a ele fica alienada e, por isso, inoperante. Tal enfoque significa necessariamente uma superação do falso dilema humanismo-tecnologia. Numa era cada vez mais tecnológica como a nossa, será menos instrumental uma educação que despreze a preparação técnica do homem, como a que, dominada pela ansiedade de especialização, esqueça-se de sua humanização. A primeira condição mencionada faria perder a batalha do desenvolvimento. A segunda poderia levar o homem ao anonimato da massificação, de onde, para sair, necessitaria da reflexão mais de uma vez, especialmente da reflexão sobre sua própria condição de massificado. 2. O homem como um ser de relações. Este ser temporalizado e situado, ontologicamente inacabado, sujeito por vocação, objeto por distorção, descobre que não só está na realidade, mas também que está com ela. Realidade que é objetiva, independente dele, possível de ser reconhecida e com a qual se relaciona. Estas relações que o homem trava nesta e com esta realidade apresentam uma ordem tal de conotações que a distinguem dos meros contatos da esfera animal. Por isso mesmo, o conceito de
relações da esfera puramente humana guarda em si conotações de pluralidade, de criticidade, de consequência e de temporalidade. Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo. Na medida em que o homem responde aos desafios deste mesmo mundo, na sua ampla variedade, na medida em que não se esgota num tipo padronizado de resposta. Pluralidade não só com relação aos diferentes desafios que lhe faz o ambiente, mas também com relação ao próprio desafio. No jogo constante de suas respostas, muda seu modo de responder. Organiza-se, escolhe a melhor resposta. Atua nas relações do homem com o mundo. Existe uma pluralidade na própria singularidade. A captação que faz dos dados objetivos de sua realidade é essencialmente crítica e não puramente reflexa, como sucede nas esferas dos contatos. Além disso, o homem, e somente o homem, é capaz de transcender, de discernir, de separar órbitas existenciais diferentes, de distinguir ser do não ser, de travar relações incorpóreas. Na capacidade de discernir está a raiz da consciência de sua temporalidade, obtida precisamente quando, atravessando o tempo, de certa forma, até então unidimensional, alcança o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura, o tempo e a dimensão do tempo foram um dos primeiros discernimentos do homem. O excesso de tempo, sobre o qual vivia o homem iletrado, comprometia sua própria temporalidade, a qual se chega com o discernimento a que nos referimos. E com essa consciência desta temporalidade, a de sua historicidade. Não há historicidade no gato, por sua incapacidade de discernir e transcender, tragado no tempo unidimensional, um hoje eterno, do qual não tem consciência. Todas essas características das relações que o homem trava com e na sua realidade fazem dessas relações algo consequente. Na verdade, não se esgota na mera passividade, criando e recriando, integrando-se nas condições de seu contexto, respondendo aos desafios, auto-objetivando-se, discernindo, o homem vai se lançando no domínio que lhe é exclusivo, o da história e da cultura. A sua integração o enraiza e lhe dá consciência de sua temporalidade. Se não houvesse essa integração, que é uma característica das relações do homem e que se aperfeiçoa na medida em que esse se faz crítico, seria apenas um ser acomodado, e então nem a história nem a cultura, seus domínios teriam sentido. Faltaria a eles a marca da liberdade. E é porque se integra na medida em que se relaciona, e não somente se julga e se acomoda, que o homem cria, recria e decide.